Ó, um, dois e gravar. Começou gravando. Boa noite, galera. Então vamos lá de novo, né? A questão da criatividade e inovação é muito importante, né? A todo momento a gente tem que se superar dentro daquilo que a gente já faz, dentro daquilo que a gente pode fazer melhor, e realmente acreditar que as pessoas criativas, que as pessoas inovadoras, elas fazem mais sucesso naquilo que se propõe a desenvolver, né? Podemos parar, não, podemos ficar na mesmice, não, porque água que não move vira lodo, né? Mais ou menos assim a brincadeira. Então, olha só, eu só queria relembrar com vocês a questão da ideia e da oportunidade, porque esse próprio próximo exame remoto, pessoal, eu acho que ele vai ser até mais fácil um pouquinho, sabe? Porque o próximo exame remoto, ele vai ser só da semana 5, da semana 7, 8, 9, 10, do material que a gente vai postar sábado para a próxima semana. Então, vai ser um material mais condensado, né? Eduarda chegou, vai ser um material mais condensado, então vai ser mais fácil para vocês estudarem, tá? E arrasar. Quero ver assim, ó, anota lá, ó, 10, 10, 10, 10, 10, de cima e embaixo, tá bom? Anabel também chegou. E aí, galera, uma coisa que a gente precisa relembrar, porque vai cair, ó, a professora é gente boa, ó, vai cair. A questão da ideia, né, que é algo livre, né, é algo que você pensa que aquilo pode acontecer ou não, é espontâneo, sem comprometimento, e a oportunidade já é uma ideia trabalhada, analisada, calculada, né, testada, que tem chance realmente de sucesso, né. A ideia é aquilo que você pensa debaixo do chuveiro, a oportunidade, não, é quando você está ali disposta a efetivar realmente e realizar. Então, ela é mais trabalhada, tá bom? E aí a gente entra já hoje, né, na questão da criatividade, que é muito importante. Então, a prática pedagógica requer novos conceitos, reformulações, né? Pessoal, pensa o tanto de coisa que nós estamos aprendendo, né? Até vocês, né? Mesmo a gente em março, né, a gente ter se separado, pensa, pessoal, quantas coisas vocês já aprenderam? Gente do céu, eu vi que vocês mandaram, que a Ana Amélia mandou no grupo agora, a questão do banner que vocês têm que fazer, né? Nossa, é chique demais dar conta aquilo, né? Então, com todas as limitações que se fazem nesse momento de isolamento, se vocês pensarem em vocês no dia 10 de fevereiro e pensar como vocês estão agora, foi um salto, né? Se pensar eu nem sabia que existia Meet, dia 10 de fevereiro, eu nem sabia, já descobri, já aprendi, né? Então, assim, atualmente a prática pedagógica, naquilo que se refere ao ensino e aprendizagem, pessoal, são muitas mudanças, né? Então, esse universo, ele está mudando a cada momento, não tem limite, né? E todo dia, todo momento, a gente tem que aprender uma coisa nova, se tornar mais profissional, e a questão do atendimento às necessidades do aluno, né? Porque o aluno, ele quer novidade, ele não gosta da mesmice, né? Como vocês mesmos, sendo alunos do ensino superior, vocês não gostam, as crianças também não. Então, para a gente poder evitar a evasão escolar, para a gente evitar a defasagem no ensino, o professor, ele é uma profissão que precisa se inovar. E aí, uma coisa que para vocês é muito mais tranquilo do que para mim, é a questão dos recursos tecnológicos. Nunca mais será a mesma coisa, gente, nunca mais será a mesma coisa. Com certeza, esse momento que nós estamos passando, ele vai ficar para sempre. E muitas coisas que, às vezes, vocês teriam que fazer na vida, né, como um todo, presencialmente, vai passar a ser online, né? Isso não vai mudar de jeito nenhum, nós vamos ter que conviver com essas mudanças, com certeza. E aí a questão dos recursos tecnológicos, né, inovação tecnológica, as crianças, como é que as crianças sabem, gente? Eu não entendo como é que esses meninos sabem assim, sem ninguém ensinar, sem ninguém explicar. Nossa, eu descobri que tinha chamada de voz no Google com a minha filhada, quando ela tinha 4 anos, que ela não sabia ler nem escrever. Que coisa, né? Uma coisa horrível, né? Uma coisa horrível, mas é uma coisa boa, né? Mas a inovação, né? Ela está na sala de aula, ela está chamando a atenção.
a gente tem que preservar também o que é tradicional, mas não podemos ficar de fora da tecnologia, né, que cada vez está sendo mais necessário, e nesse momento que a gente não imaginava, né, a tecnologia tomou conta, e isso é em todos os aspectos, né, todos os aspectos da vida, a tecnologia está muito presente, e isso não vai ser diferente daqui para frente, né, e o aluno também, ele não quer mais aquela escola tradicional, né, onde só o professor fala e ele fica quietinho ouvindo. Não, hoje é uma exposição dialogada, interativa, participativa, com atividades práticas, com exercícios, né? Então, realmente, as coisas mudaram muito, tá? Então, olha só, pessoal, não pode esquecer, tá? Já comecei a organizar o exame remoto de vocês dois, tá bom? Então, não esqueçam dessa frase, olha, quem participa da live é bom por isso, que aí a professora já vai dando as dicas, né? Todas as crianças são artistas, o problema é como permanecer uma artista como crescendo, quando, desculpa, crescemos, né? Pablo Picasso. Então, olha só, pessoal, a criança, ela é desprovida de filtro, né? Ela não tem filtro. Ela fala o que vem na cabeça, ela é sincera, ela é espontânea, ela se envolve, e depois que a gente vai crescendo, que a gente vai ficando cheio de nhenhenhê, né? E antes, não, ó, vão. Você sabe fazer isso? Ah, não sei não, mas eu aprendo. Ah, você conhece isso? Ah, não conheço não, mas pode me falar que eu dou meu jeito, né? Então, assim, a gente muito criativo, a criança muito criativa, muito liberta, né? As coisas acontecendo de uma forma muito espontânea, muito tranquila. E aí depois, não, essa timidez vai vindo, a gente com muito medo da crítica, né, dos olhares, das pessoas que nos julgam, né, tudo que a gente faz, e principalmente também, pessoal, que eu não queria deixar de falar isso com vocês, é o seguinte, a gente vive num país onde que o certo é errado. Ai, Mônica, eu não entendi, não. O que que significa isso? Olha só, se você é um aluno dedicado, se você é um aluno que participa das lives, se você é um aluno que pergunta ao professor, se você é um aluno que se interessa pelas atividades que estão acontecendo, se você quer fazer um trabalho bem feito, você é taxado por muitos de bobo. Entendo isso, a gente querer ser bacana, a gente querer ser legal, a gente querer ser criativo, a gente querer inventar moda, né? Porque tem gente, a gente fala assim, ah, fulano gosta de inventar uma moda, né? Mas inventar uma moda boa, né? E por muitos, isso é criticado, né? Como se eu fosse o bobão, como se eu fosse errada. Ô, gente, o que que tem de errado eu ter um relacionamento bacana com os meus professores, eu querer fazer uns trabalhos de qualidade, eu querer inovar naquilo que eu faço, eu querer colocar criatividade em algo que talvez poderia ser assim, meio preto e branco, né? Meio feijão com arroz, meio café com leite. Não, eu quero fazer um negócio bacana. E muitas vezes a gente é até criticado por isso, né? Nossa, fulano de tal, né? Por que que é assim, né? Teve um dia que o aluno me perguntou assim, nossa, Monique, como é que você consegue ser feliz 10h30 da noite falando em pé? Eu falei, só mesmo, porque eu sou feliz, ó, incomoda? Eu falei, por quê? Tô te incomodando? Ele falou, nossa, incomoda assim, tal, brincando, né? Mas assim, de certa forma, né? Até a gente ser feliz incomoda as outras pessoas, né? A gente está realizado, a gente fazendo coisas bacanas, a gente incomoda, né? Então, o Pablo Picasso fala que todas as crianças, elas são artistas, o problema é como permanecer um artista quando a gente cresce, né? Então, tudo que envolve a criatividade, ela vem do ser humano, cada um tem o seu. Mas, ao longo da vida, as pessoas ficam assim tão mecânicas, né? Tão mecânicas, que elas não querem fazer nada de diferente. Tudo de diferente é amolação, né? Que é só seguir aquela trilha ali. E na carreira de professor, como em todas outras, muitas outras carreiras, né? Esse desafio, ele é muito importante, porque senão você vai ficando numa mesmice muito grande e acaba que vai, ah, por que que fulano de tal não cresceu? Ah, por que fulano de tal não tem um futuro profissional dele, não aconteceu? Mas será que ele fez por onde? Né? Então, eu acho que a criatividade e a inovação, ela ajuda muito a gente a crescer, né? Então, a gente tem que tentar fazer diferente mesmo, né? Porque o mundo está mudando e se a gente não mudar, vai realmente ficar bastante complicado, né? Então, a gente é ensinado na escola
a pensar de uma forma muito analítica, né? Todo mundo igual. Até eu vou colocar para vocês semana que vem um vídeo que vai ser a atividade que vocês vão fazer no fórum, um vídeo curtinho de uma psicóloga falando que a questão ela deu o exemplo do desenho da Frozen, né? A Frozen é loura de vestido azul. Mas olha, mas se eu quiser fazer a minha Frozen, né? Por que que todo mundo tem que desenhar a Frozen exatamente como ela é? E muitas vezes a escola ela conduz o aluno. Fala, aqui, ó, o lápis azul para você colorir a Frozen. Então, todas as Frozen têm que ter vestido azul. Então, esse pensar linear, né? E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente continua pensando da forma que nos foi ensinado, né? Eu tenho que desenhar uma rosa, o miolo tem que ser amarelo, a folhinha tem que ser verde e as pétalas têm que ser vermelhas, né? Nada disso. Eu fui naquela feira de Olambra, há uns anos atrás, tinha flor azul, tinha flor colorida, né? Que é a mistura genética, né? Flores caríssimas. Tem até flor preta, né? Rosa preta, né? Então, não existe isso mais. Mas aquele professor que ele é muito bitolado, ele quer que todo mundo faça igual, né? E nós somos diferentes. Igual a atividade da música. A música era uma só. A música tocou no ouvido de todo mundo, mas cada um teve uma interpretação. Então, esse respeito a essa diversidade, a criatividade de cada um tem que ser mantido, né? Assim, não tem nada de mal que o professor ele tenta ensinar, mas ele também tem que respeitar, né? Agora, tem coisa na vida, né, gente, que aí não pode ser do jeito que eu quero. Ah, o horário é de meio-dia, vou fazer um estágio no SESI. Ah, o estagiário do SESI tem que chegar meio-dia, porque ele tem que chegar às 11h30, porque ele tem que receber os alunos para estar na sala meio-dia. Ah, tá. Então, não, mas eu vou inovar, vou chegar lá meio-dia. Não, tem coisa na vida que não tem nada de criatividade e nada de inovação, que são regras que precisam ser cumpridas, né? Mas na arte, na profissão, no dia a dia, a gente também consegue inovar bastante, né? Então, a questão da criatividade, né, pessoal, do pensamento criativo, nos leva a refletir, né? Até foi uma coisa que eu coloquei para vocês. A criatividade de vocês já foi polida em algum momento, né? Então, depois eu vou estar lá lendo lá para a gente acompanhar, né? Então, o mundo a gente sabe que ele cada vez mais competitivo, né? E buscando soluções, né? E aí, como a gente está falando tanto desse empreendedorismo, como é que o brasileiro é tão criativo para poder buscar essas soluções que estão acontecendo, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês, futuros professores, futuros educadores, meus futuros colegas de trabalho, a escola mata a criatividade do aluno, né? Então, a gente tem que pensar, porque a criança, ela, na mais tenra idade, ela é a época que ela é mais criativa. Se eu começo a polir ali, a vida para frente, ela vai se sentir estagnada de uma forma linear e não vai colocar a criatividade para fora, né? Então, é algo que a gente precisa pensar bastante. E estimular a imaginação, a criatividade da criança, do jovem e mesmo do adulto deveria ser tão importante quanto ensinar matemática, ensinar português, né? Então, tem até uma questão mais ou menos assim parecida, né? Eu uso muito questão de concurso. O pedagogo é concurseiro, então eu gosto com a questão de concurso, mas ligado ao conteúdo, né? Claro, com certeza. Então, estimular a imaginação é tão importante quanto alfabetizar, né? Não sei se foi com vocês que eu falei uma matéria que eu li, que não precisa preocupar se as crianças não estão sabendo os cálculos matemáticos, as células, a mitocôndria, não sei o quê. O que importa, nesse momento, mais do que a questão dos conteúdos, é a afetividade com a família, né? É muito aprendizado que está tendo nesse Covid-19, né? E além, porque o conteúdo a gente até recupera, mas as relações são as que mais marcam, né? Então, isso é muito importante.
Então, o atual sistema educacional em diversos países, inclusive no Brasil, destaca a linearidade, a avaliação, a punição, né? Então, sempre assim, tem que decorar. Quantas coisas, gente, vocês já decoraram para fazer prova que vocês não lembram mais, né? Quantas coisas. Então, a avaliação, ela não pode ser a punição. É lógico que eu tenho regras, eu tenho prazos, mas quando, é aquilo que eu falei com vocês com muita sinceridade, muita sinceridade. Eu falei, gente, tenta fazer avaliação sem consultar. Né? Vocês estão em casa, eu vou enganar? Não, nós somos adultos, né? Nós trabalhamos de uma forma transparente. Tenta fazer para vocês verem se vocês entenderam realmente. É isso que é importante. Então, a avaliação, ela não pode ser, porque errou. Não, nós vamos entender por que errou. E aí, entendendo por que errou, eu vou acertar lá na frente, né? Então, o sistema educacional nosso, ele ainda é muito preso, né? Porque, muito engraçado, sabe, gente? Fala assim, vamos fazer prova em dupla, vamos fazer prova na colmeia, o sistema educacional cobra muito, mas quando você vai para o Enem, como vocês são cobrados? Quando você chega no concurso, quanto vocês são cobrados, né? Então, realmente, existe uma dicotomia aí entre o que é ideal e o que é real, né? Mas a gente precisa destacar que a gente não pode criar todo mundo ali com um cabresco, né? Então, crianças e jovens, eles se tornam cada vez menos brilhantes, menos inovadores, menos originais, mais inseguros, né? Dentro desse trabalho mecânico e sistemático, né? Então, isso não é bom, né? Então, nessa linha, o ser humano tende a escolher a fuga e não tentar o novo. Aí tem até medo de tentar, não, vou fazer desse jeito mesmo, desse jeito tá bom. Vou fazer desse jeito que assim eu já sei que é mais fácil, é mais confortável, é mais seguro. Mas não é o que te traz melhor, né? E o diferente, aquilo que é diferente, ele sempre incomoda um pouquinho, né? Mas a gente tem que ser corajoso o suficiente para dar continuidade a isso, né? Então, a sociedade deveria ter mais, né, essa mistura de razão, de emoção, de criatividade, de racionalidade, né? A racionalidade também é importante, e a família e a escola encarregando de acompanhar, né, as crianças nessa fase da brincadeira e não achar que o trabalho é uma coisa triste, né? Até uma preocupação muito grande, né, que está sendo muito discutido aí em todas as mídias, é os pais como professor. Os pais, se eles não tiverem um emocional muito tranquilo, se não tiver muita paciência para ensinar a criança nesse momento da quarentena, ele acaba atrapalhando todos os processos mentais da criança, porque ela vai começar a achar que estudar é muito ruim, né? Até então ela ia para a escola, ela brincava, ela pulava, ela coloria, ela tinha os amiguinhos, e aí, agora, em casa, ela está achando tudo muito chato, porque a mãe berrando, gritando, sem paciência, não dá. Então, olha só, gente, a criança, ela é muito feliz, ela é muito liberta, né? E a partir do momento que ela não desenvolve a criatividade, a imaginação, a inovação, a ludicidade, ela vai se tornando mais triste. Aí ela chega no mercado de trabalho, uma pessoa triste, uma pessoa sem graça, né? Assim, querendo fazer tudo da mesma forma como ela foi ensinada. Não pode, não pode, agora não, isso não, 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 não. E aí, quando ela chega no mercado de trabalho, né, ela tá ali parada, né? Ela não consegue inovar. Então, a escola, ela não pode reprimir a alegria, ela não pode reprimir a criatividade, porque senão a criança vai levar isso para a vida adulta e depois vai ter muita dificuldade, né? Então, a gente tem que pensar bastante como educadores. Eu vejo assim, isso aí é opinião minha, né? Porque os meus filhos estão com 33 anos, né? E, e na época que os meus filhos eram crianças, e estava no maternal, e estava na educação infantil e tal, foi um momento da história que não tinha computador, não tinha impressora, e não tinha essa quantidade de dever que tem hoje, não, gente. Eu vejo hoje minhas amigas que têm
filho pequeno, eu vejo minhas afilhadas, né? Nossa, gente, esses meninos têm dever demais. Gente, esses meninos têm tanta coisa para cortar, para fazer trabalho, maquete e não sei o que, e não sei o que a criança não tem tempo de brincar, ela fica ali sufocada, né? Na época dos meus filhos, tinha dever, sim, claro, tinha, como na época de vocês, né? Vocês são bem mais novos, mas tinha dever, mas não é com essa quantidade de dever que tem hoje, não. Né? Ah, porque tem que preparar para o vestibular, tem que preparar para isso, tem que preparar para aquilo. E aí acaba podando, né, essa, essa felicidade, né? Meus meninos, meus filhos, nossa, os meninos foram muito criança, até assim, uns 14 anos, eles jogavam bola todo dia. E, sabe, assim, uma vida, né? A gente morava lá em Rio Branco, morava em casa, então, era uma vida, assim, muito feliz. Os meninos tiveram uma infância muito feliz. Tinha codorna, tinha tartaruga, tinha coelho, tinha cachorro, e não tinha essa cobrança. Eles tinham que fazer o dever, mas não era ficar a manhã inteira menino fazendo dever, que não pode nem brincar, né? Então, a gente tem que entender que a alegria da infância, né, a criatividade da infância, ela interfere na vida adulta. Né? Isso a gente não pode perder o foco de jeito nenhum, isso é muito importante, né? E aí, a base da criatividade, né, ela é com certeza a imaginação, né? É só você observar uma criança brincando, né? As empresas deviam observar as crianças brincando e tentar fazer com o trabalhador a felicidade dessa criança, né? Quem sabe, né? Um dia isso ainda vai se tornar realidade, né? Uma outra questão muito importante, pessoal, que a gente tem que trabalhar nessa questão da criatividade é a intuição, né? Então, essa intuição da criança, né, de fazer o que vem na dele, fazer o que vem na cabeça, com a vida adulta, né, ela vai tendo mais filtros e ela vai se podando, né? Mas a gente tem que criar as crianças de uma forma livre, de uma forma original, para quando ela chegar na vida adulta, ela continuar sendo criativa, ela continuar sendo inovadora e às vezes até mais, né? Então, nós adultos, né, muitas vezes matamos a originalidade, a criatividade, mas não é porque a gente faz isso por querer ou faz para atrapalhar, a gente faz porque a gente segue aquilo que a gente aprendeu, né? Então, se antes era assim, nada, 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 nada podia, eu acabo passando. E vocês, que estarão daqui a pouco, né, no mercado de trabalho, têm que estar com isso em mente, né? Pensando que tudo que vocês fizerem com uma criança hoje, isso vai impactar na vida adulta, né? É tanto que quando eu pergunto para vocês assim, em algum momento da história você já teve a sua criatividade polida? E aí muitos de vocês eu tenho certeza que vão responder que sim lá no fórum. E se vocês responderem que sim, é porque vocês não esqueceram disso que aconteceu. Então vocês não podem fazer de novo com uma criança, né? Então é muito importante pensar nisso, né? Então a gente tem que pensar que no jardim da infância, né, quando a gente era livre, feliz, né, aí até a gente brinca, né, não tinha boleto para pagar, né, esses dias até encontrei com a professora Cris, né, e com os meninos dela, né, uma gracinha os meninos dela. E aí o pequenininho, né, o Henrique, que está no carrinho ainda, né, aí eu brinquei com o Henrique, ele tá sério, assim, deu nem confiança para mim. Eu falei só, Henrique, o que foi? Você está preocupado aí com seus boletos? Aí a Cristina morreu de rir, a gente brincando, né? Então, a criança, ela é livre, ela é cheia de vida, e quando ela é estimulada num ambiente criativo, né, isso é muito importante, através das disciplinas, das práticas inovadoras, da ludicidade, né, mas também ela aprende, né, a acertar, a errar, se relacionar, se divertir, aprende a sonhar. E isso aí é uma coisa que é muito importante, né? Fazer as pessoas sonharem, porque quem não sonha não vai realizar nunca, ele nunca imaginou, né? Quem não sonha em estar cursando uma faculdade, ele não vai realizar, aquilo não faz parte da vida dele, ele não se interessa por isso. Então, para a gente realizar, primeiro a gente tem que sonhar, né? Então, a criança ela é muito autêntica, né? E os adultos, muitas vezes, eles fazem exatamente o contrário, né, pessoal?
e as empresas extremamente burocráticas, né, bastante complicado, e o tempo, boa parte das escolas, né, salvo algumas exceções, elas ficam chatas, fica desinteressante, né, e a criança nem quer ir para a escola, e também pode acontecer com o adulto, né. Então, a relação da escola, com a vida profissional, da forma como você foi criado, da forma como você foi incentivado, né? Tem uma relação muito direta com o futuro profissional, né? Então, quer ser criativo, é só voltar ao jardim de infância, né? Recupera o sentido e vai ser feliz, né? E a gente vai amadurecendo, claro, vai ficando mais velho, vai ficando muito sem inovação, muito sem criatividade, né? Você quer fazer o que é básico, o que é rápido, o que é simples e o que você já sabe, né? O novo vai me incomodar muito, mas é o novo que nos desafiam, né? Vocês agora, quantas coisas vocês vão ter que estar aprendendo, né? Participar de live, fazer vídeo, apresentar trabalho na live, fazer trabalho que vocês nem imaginavam, usar o computador de uma forma que vocês não sabiam. Então, tudo isso é inovação, e é muita inovação que está acontecendo de uma vez só, porque se a gente tivesse lá no Uni, as coisas estariam acontecendo mais pausado, os trabalhos seriam feitos mais em grupo, né? E aí nós tivemos que encarar essa empreitada aí que realmente não tem volta, né? E aí, pessoal, a gente chega na nossa atividade, né? Eu vi que vários lá já postaram, né? Já postaram trabalhos lindos, né? E eu gosto muito daqueles que colorem a folha inteira mesmo ali, né? Mas cada um do seu jeito, cada um de uma forma. Então, curtindo, né, a música Aquarela, eu coloquei, né? Vocês vão fazer o desenho mais lindo, né? Porque não é que é o desenho mais lindo, é porque naquele momento ali você está canalizando toda a sua energia para poder fazer aquela atividade, né? Então, vocês podem esbanjar, né, na criatividade, fazer da forma que vocês imaginam, e com certeza vai ficar um trabalho muito legal, e vai ficar o melhor trabalho que eu poderia fazer. E também, o seguinte, né, pessoal, é uma forma de sair da rotina, né, eu desenhar, né, e eu tenho que ser feliz, né? Ah, mas aí é a questão do filtro, né? Ah, Mônica, mas eu não sei desenhar. Não, gente, mas eu também não sei. E eu não estou avaliando, eu vou dar nota porque desenha bem, porque desenha mal, nada disso. Eu vou dar nota pelo empenho, pela criatividade, pela inovação, né? Porque essa música, vocês já ouviram ela milhões de vezes, né? Mas ouvir a música e desenhar ao mesmo tempo para um trabalho valendo nota é a primeira vez, né? Então, Moli, faça muito capricho, né? Oi, pode falar. eu mandei a foto do meu para um amigo meu, né? Que nem mora aqui em Ubá nem nada. Aí ele falou comigo assim, que agora toda vez que ele escuta a música, ele lembra do meu desenho. Ah, que bom, que bom aí, tá vendo? Você já conseguiu impactar a vida de alguém, né? E isso a gente faz no dia a dia sem perceber, né? Olha só, a arte, ela mexe muito com a gente, né? A dança, um filme, um vídeo, uma música, né? Por exemplo, esses dias aqui da quarentena, eu desci com uns CDs meus, sabe? Aí teve um dia que eu escutei Milton Nascimento. Aí essa semana eu escutei Beto Guedes, vocês nem conhecem Beto Guedes, mas fez parte da minha juventude, da minha adolescência, né? Escutei Ivan Lins, né? Adoro Ivan Lins, nossa, assim. Então, a arte, ela mexe muito com a nossa imaginação, com a nossa cabeça, né? E nesse momento ali, eu quero que vocês voltem a ser criança mesmo, né? E fazer seguindo a intuição, seguindo o espírito criativo, sem filtro, porque senão eu vou falar assim, isso aqui ficou feio, isso aqui ficou feio, olha, isso aí você já está baixando a sua estima, né? Ah, porque eu não sei desenhar, olha, não, gente, também não sei não, desenho pessimamente, mal, 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 né? Mas não é esse o problema. Eu, por exemplo, né, uma coisa que eu gostava muito quando eu estava na educação infantil, eu sou muito desafinada. Assim, eu sou muito desafinada mesmo, assim, horrível. E
Mas só que quando eu dava aula, ô, gente, eu cantava tão alto, porque eu sempre fui meio assim, doidinha, perturbada, né? E os meus alunos, eles me amavam, eles me adoravam, porque eu era doida. E aí, quando tinha aquelas umas músicas, festa, aquelas coisas, eu não ligava, não, porque os alunos não ligavam de eu ser desafinada. Quem ficava falando assim, na época ninguém me chamava de Molica, né? Era Dariana, lá em Rio Branco. Eu lembro que eu dava aula lá no João Batista de Almeida, lá em Rio Branco, né? E aí, a diretora lá era a Vera. A Vera gostava de fazer umas festas bonitas, né? E eu também gostava de aparecer com meus alunos, né? Aí eu cantava, aí as meninas, Eduarda Silva, você estudou lá, Eduarda? Nossa, eu trabalhei no João Batista de Almeida, como é que chama aquele bairro lá? Fala o Na bairro aí. Piedade. Na Piedade. Piedade, Só que eu nossa. estudei quando. Eu não Era a lembro de você, Ivana. né? É a Ivana, na época da A Ivana. Ivana, você sabe que eu sou madrinha de casamento da Ivana, né? Nossa, ela é É, ótima. Nossa, eu então. gosto demais. Ô, gente, sabe, ô, Eduardo, aquele pátio coberto ali debaixo das salas? Era ali que eram as Aham, festas, na sua época era ali também, né? E a aham. cantina lá no fundo, né? Eduardo, eu não tinha vergonha, não, sabe? Eu cantava. Aí a Pati, a Ivana, nessa época, trabalhava lá, mas era a Vera que era diretora. A Pati Bertelli trabalhou lá há muitos anos também, minha Conheço comadre. a Patrícia, uma Eu sou, grandona. e eu sou madrinha da Leila, filha dela. Nós somos Ah, tudo comadres, sabe? Eu sou conheço. madrinha da Leila. E a Pati falava comigo assim, comadre, você é desafinada demais. Mas eu não ligava. Sabe por que que eu não ligava, Dudu? Porque as crianças não ligavam. As crianças achavam lindo eu cantando. Só que eu canto mal, péssimo. Eu nem sei cantar essas músicas mais, mas eu cantava, e eu gritava, e eu cantava numa altura. Aí a Vera falava assim: a turma da Molica vai ser a última para fechar com chave de ouro. As meninas ficavam tudo com inveja. Mas a gente ria, e eu cantava como se eu fosse uma criança. E só que aonde que estava a minha motivação? A minha motivação estava nas crianças também, porque a criança, ela não está preocupada se você é afinada, se você é desafinada, ela quer a sua energia, ela quer a sua alegria, né? Nossa, eu fui muito feliz ali no João Batista de Almeida, né? Aí, só que hoje, eu nem ligo. Lá na faculdade também eu sou assim, eu sou do jeito que eu sou. As pessoas ficam assim, ai, fulano vai falar, ai, fulano vai olhar, ai, fulano não sei o quê. Então, a gente vai criando filtros, né? E vai perdendo a nossa criatividade, né? Ah, que bom que a Dudu, então, conhece a minha história. E eu trabalhei muitos anos Nossa, lá lá é muito bom. Nossa, estudei lá a tempo quando, integral ainda. quando eu fui nomeada no estado, eu fui nomeada para Piedade. Então, eu passava ali na porta, né? Aí eu trabalhei muito tempo na Piedade, aí depois que eu consegui transferência para o João Batista de Almeida, que faz parte da minha história, né? E isso eu acho muito legal, sabe, gente? Porque vocês, hoje, né, às vezes vocês pensam assim, ah, Molica, isso, aquilo, que nada, a história de vida da gente começa todo mundo de baixo mesmo, sabe? Então, a gente tem que ralar, né? E ralar e ser feliz, né? E a criança, ela gosta do professor criativo, ela gosta do professor que inova, que faz coisas diferentes, né? Que brinca, que... E vocês também, né? Como eu também, eu gosto que as coisas aconteçam dessa forma, né? Aí já vê vídeo, aula para Patrícia, né? Vão sair professora, essas ficaram muito apavoradas lá no primeiro dia. Eu não sei. Que não sabe, não sabe, não sabe, tem que aprender, né? E aí, na hora que vocês fizerem a videoaula, vocês vão assistir ela umas 5 vezes. Não é que eu tô blogueira global, né? Anabel Verdade, queria eu não ter boleto para pagar. É verdade, né? Mas na vida adulta tem isso, né? Aí a Dudu, então, estudou lá. Ah, que legal, né? Aí a Stefa, apavoramos mesmo, né? É isso, né, pessoal? Então, a gente não pode perder a criatividade e a inovação, tá? Um conselho de uma professora que passou por todas as etapas, por todos os ciclos, né? Eu dava aula no terceiro período, Eduarda, e a Paty, minha comadre, dava aula no primeiro, mas só que a Paty que alfabetizava, eu não alfabetizava, porque eu estava no terceiro,
mas só que eu deixava os meninos assim, redondinho para a parte, sabe? Porque naquela época tinha ficha, tinha que copiar ficha, mas aí eu também andava com os meninos. Se era só para copiar a ficha, eu já começava a dar uma letrinha ou outra, já começava a ensinar um pouquinho mais. Quando eles chegavam para a parte, já estava bem adiantado, né? Eu gostava muito, sabe, assim, Ela não chegou a ser minha professora, não. Só que eu era muito entrona, eu entrava na sala delas, de todas as Legal. professoras. Depois você manda uma foto para mim que eu vou mandar no WhatsApp dela, tá? Eu Não, tenho mas acho que certeza. ela não lembra de mim, não. Às vezes lembra. Lembra, Nossa, não. a Paty está aposentada, né? Porque ela Uhum. era ela no João Batista de Almeida e na prefeitura, né? Ela trabalhava lá na creche do Barreiro, né? Deixa eu só. Pessoal, tchau para vocês aqui, ó.